1 Reis, capítulo 4. Os leais assessores de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram estes: Azarias, filho de Zadoque, o sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arauto e cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadoque e Abiatar, sacerdotes. Azarias, filho de Natã, chefe dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar, zelador responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, chefe dos servidores e escravos. Os prefeitos de Salomão. Salomão tinha também 12 governadores distritais sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis, pois, os seus nomes: Ben-Ur, filho de Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Zaalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã; Bet-Ezede, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor, planalto de Dor; Tafate, filha de Salomão, era sua esposa; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e Megido, e em toda Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, seguindo para além do Jocmeão; Ben-Geder, em Ramote-Gileade e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã e em suas 60 grandes cidades fortificadas com muros e trancas de bronze em seus portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali, ele se casou com Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na região de Gade, terras de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era governador absoluto nesse distrito. As provisões diárias do reino. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates, até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. Todos esses reinos dominados pagavam-lhe impostos e estiveram sob a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão e sua corte mandavam todos os dias eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, bem como cervos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios, cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias para os seus cavalos de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficavam responsáveis pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e sua corte. Cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua cota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. O famoso saber de Salomão. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal, e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e maior do que toda a sabedoria do Egito.
Salomão era muito mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta Etan, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber desse rei. 1 Reis, capítulo 5. Salomão e o projeto do templo. Irão, rei de Tiro, sempre manteve grande amizade com Davi. Assim que soube que Salomão havia sido proclamado rei em lugar de seu pai, enviou missionários diplomáticos à presença do novo rei. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: Bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em reverência a Yahvé, o nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que sempre o envolveram, até o dia em que Yahvé lhe pôs todos os seus inimigos sob seus pés. Mas agora vivo um tempo em que Yahvé me tem proporcionado paz em todas as fronteiras do meu reino. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Por isso eu planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme Yahvé prometeu a meu pai Davi, afirmando: Teu filho que colocarei no trono em teu lugar é quem construirá um templo para o meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos conforme tudo o que disseres, porque tu sabes muito bem que entre nós não há ninguém que domine a arte de cortar a madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Irão se alegrou sobremaneira e exclamou: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho com grande sabedoria, que governa este imenso povo. Então Irão mandou comunicar a Salomão: Eis que recebi a tua mensagem, atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas. Ali as desamarrareis, e tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, provendo o meu palácio e minha corte de mantimento. Assim Irão passou a fornecer toda a madeira de cedro e pinho que Salomão desejava. E Salomão entregou a Irão, todos os anos, cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar todas as famílias que viviam em seu palácio. Yahvé, pois, concedeu generosa porção de sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz e entendimento entre Irão e Salomão, e os dois firmaram uma aliança entre si. O corte da madeira e das pedras. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores escravos de todo Israel e ordenou que fossem para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezaram. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Instituiu Adonirão como chefe sobre eles. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens especializados no corte de pedras e 70.000 homens para transportá-las. Ele colocou 3.300 capatazes que tinham a responsabilidade de supervisionar a obra e comandar os trabalhadores. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes blocos de rocha de ótima qualidade, a fim de servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e algumas cidades de Gebal, Giblos, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a edificação do templo. 1 Reis, capítulo 6. A construção do templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahvé. O templo que Salomão edificou e consagrou a Yahvé tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo.
Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, construindo assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2,70 metros e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por esse motivo não foi preciso perfurar as paredes. Na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estavam no lado direito do templo, e havia escadas aspirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Deste modo, ele construiu e terminou o templo, ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz a teu pai Davi. E habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão finalizou a construção do templo. O Santo dos Santos. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito com tábuas de pinho. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo e, erguendo uma divisória produzida com tábuas de cedro do chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir, Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O Ecal, o átrio principal, localizado em frente do Debir, o santuário interno, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro decorado com finos entalhes de figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interno do templo para ali depositar a arca da aliança de Yahvé. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro, e da mesma forma mandou revestir de ouro o altar de cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do Debir, o santuário interno. Deste modo, acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo e também o altar que fazia parte do santuário interno. Os querubins. No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliva as figuras de 2 querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura destes seres celestiais mediam 2,25 metros, 4,5 metros de uma extremidade à outra. Os 2 querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros. E Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa do outro encostava na outra. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas. E cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto na parte interna como na externa. As portas e o pátio do templo. Salomão mandou produzir uma porta dupla para o Debir, a entrada do lugar santíssimo, em madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Da mesma forma para a porta do Ecal, a entrada do templo.
Mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha pilares de 4 lados. Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou imagens de querubins, de palmas de tamareiras e de flores abertas nas portas e as cobriu de ouro puro batido. Mandou construir um muro do pátio interior com 3 camadas de pedra lavrada de alta qualidade e uma de vigas de cedro puro. Início e término da obra. No 4º ano, no mês de Zive, foram lançados os alicerces para a construção do templo. No 11º ano, no mês de Bu, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes de acordo com seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo.